Gomes! Obrigado, Pompeu. Muito bom dia a todas e a todos os meus companheiros, as minhas companheiras, meus irmãos e irmãs brasileiros, gaúchos, gente querida da lindíssima região das Hortênsias. Todo brasileiro tem um dia a vontade de vir até aqui conhecer esse pedaço desenhado a capricho por Deus, que é a Serra Gaúcha, né? Desde da nossa igrejinha, onde se celebra na colônia alemã a melhor Oktoberfest do Sul, que Santa Catarina não nos ouçam, né? até a bela Caxias do Sul, né? Onde os italianos também, que são hoje os maiores empregadores do Ceará. Portanto, eu tenho muita alegria de, por primeira palavra, cumprimentar, agradecido pela presença a todas e a todos os meus companheiros e companheiras. Cumprimento esse amigo e irmão que a vida me deu e cuja irmandade, fraternidade, respeito e carinho crescem todo dia pelo testemunho obstinado com que ele vai abrindo os caminhos para eu tentar passar com menos obstáculos, meu irmão Carlos Lupe, presidente e líder de todos nós do PDT. Meu caro companheiro, piochado, gaúcho de excelente cepa, poeta nas horas vagas e nas horas não vagas também, grande representante nosso na Câmara Federal, Pompeu de Matos, em cujo nome eu cumprimento a toda a direção estadual que está aqui presente, meus companheiros deputados Afonso Mota, que é orgulho da nossa bancada pela sua voz sempre altiva, sóbria, serena, mas dura e firme na defesa do Rio Grande e do Brasil, meu nosso Ciro, enfim, que foi secretário e é nosso deputado estadual, a todos os dirigentes municipais eu quero cumprimentar na pessoa do Gino, e as mulheres lideradas pela Miguelina e pela Tânia e pela Salete e a Gisele, que enfeita a minha vida com amor e carinho e muita inteligência para me ajudar a errar menos. Enfim, gente querida, eu tentarei não lhes atrapalhar o acesso ao almoço, porque já se sente daqui o ronco, né, dos estômagos, e eu quero inclusive pedir desculpa. A Ângela está aí? Ô Ângela, um forte abraço. A Ângela também, nossa irmã querida, que é talvez uma das maiores sacrificadas, porque o Lupe vive no mundo a serviço do PDT e da nossa luta, adulando o macho, que é a pior das tarefas que a gente tem que fazer nessas confusões. Eu não tenho a menor vocação para isso. O Lupe vai lá e ajeita e compõe e engole sapo, enfim, vai fazendo, e por isso o PDT está entregue nas melhores mãos e cresce todo dia no respeito e também na presença estratégica do Brasil. Como vocês reparam, eu estou feliz, porque não só sou tratado assim, com esse carinho, com essa hospitalidade, com essa generosidade, mas esse negócio aí fora, lá no Ceará não existe. Então eu já acordei muito cedo, por acaso, e fui lá e abri a janela e fiquei mais ou menos 1h30 assim de boca aberta olhando essa lindeza, e vou inclusive correr daqui para fora já para ir olhar mais a neblina. Enfim, cerração vocês chamam aqui, lá a gente chama de neblina, que é um fenômeno que a gente só conhece pela internet. Então, meu caro amigo Romildo, que é, sem favor, um dos melhores e mais preparados quadros da vida brasileira. Se ele se dispuser, e ele está muito correto, a posição dele só o eleva mais ainda, não está na hora que a gente deseja, está de bom tamanho, mas ele tem uma tarefa nesse momento, e o foco nessa tarefa faz com que ele não possa ser faccioso, partidário. Ele tem compromisso, né, de administrar, e vocês não sabem, o futebol brasileiro é um pardieiro de pilantras, de ineficiência. Deixa eu dizer uma palavra que às vezes as pessoas acham que quer dizer, mas é como o povo fala, é uma esculhambação só do Oiapoque ao Chuí. E o Grêmio é uma exceção extraordinária. O Grêmio tem sobra de caixa, o Grêmio está projetando, inclusive com a colaboração do Ceará, que mandou o Cebolinha para cá. Não sei se vocês sabiam, mas o Cebolinha é lá do Ceará, né? Pequenininho, Cebolinha. Ele veio magrinho, o Romildo que engordou ele. Tem cearense que é que nem a precisão, tem em todo canto, não se preocupe. Na hora que a gente precisar, é só dar a trombeta, a turma vem, e tem gente em todo canto. Enfim, como vocês estão vendo, eu estou feliz. Mas o sentido moral superior da gente ter tirado vocês do domingo, não pela reforma trabalhista, que agora está impondo o domingo como dia de trabalho, tirando as pessoas do culto, tirando a pessoa do aconchego da família, enfim,
mas nós agradecemos muito a presença de todos, porque o sentido superior moral da nossa reunião é compreender o que está acontecendo com o Brasil e ajudar o povo brasileiro a entender esse momento. Nós estamos vivendo um momento que, não duvidem, eu tenho muita vivência, muita experiência, já se vão inteirando 40 anos dos meus 61 anos de idade, dedicados assim 24 horas por dia, com devoção e paixão ao Brasil e à causa brasileira. Portanto, não pense que eu estou exagerando. O Lupo já falou e eu posso agregar números com os quais eu protejo a minha paixão e as minhas zangas que crescem todo dia. Aqui no Rio Grande se chama faca na bota. Eu sou um doce, não duvidem disso, todo mundo ri quando eu falo isso, mas não é possível, tendo a lucidez e a consciência que eu tenho do que está acontecendo com o nosso país, que a gente não expresse uma indignação, senão a gente vai separar, e é o que está acontecendo. Parte importante da elite brasileira cortou suas relações com a nossa população. O povo brasileiro já não sente-se mais, e isso está esgarçando a próprio tecido nacional. É uma crise de tantos e graves características que é necessário que a gente entenda com profundidade essa crise, não para fazer teoremas de ciência política, mas para estabelecer com fidelidade as razões pelas quais o nosso povo, especialmente o nosso jovem, pode voltar a acreditar na política. Porque se a gente não for alienado, não tiver uma pedra no lugar do coração, o que um jovem brasileiro pode esperar da política? Todo dia na televisão, depois de um amargo sofrimento de procurar emprego e não conseguir para 14 milhões dos nossos irmãos e irmãs, todo dia de humilhação para 32 milhões de brasileiros sadios para o trabalho, que estão aí correndo do rapa, desorganizando o comércio formal nas cidades médias, pequenas e grandes. 32 milhões de brasileiros. 63 milhões e 500 mil dos nossos irmãos, literalmente. A gente não pode fazer de conta que isso não é um dado, que é um número gelado. Estão hoje humilhados, se sentindo o pior dos homens, a pior das mulheres, com o nome sujo no SPC. Como se fosse culpa de cada um ter extrapolado na condição do crédito e não poder preencher uma ficha de emprego, porque estão perguntando lá se ele está com o nome no SPC ou no Serasa. Para não falar na tragédia. Por exemplo, olhando para esse lado da mesa, 61 mil irmãs, mães, filhas nossas foram estupradas, oficialmente registradas na polícia brasileira nos últimos 12 meses. 61 mil mulheres. E todo mundo sabe que isso é um número bastante gravemente subnotificado, porque as mulheres que sofrem esse constrangimento não vão às delegacias envergonhadas, com medo, amedrontadas, com medo de serem culpadas de terem sido vítimas porque pintaram a boca com a cor de batom ou vestiram um vestido desse ou daquele outro jeito. Este país esgarçou-se de um jeito tal que não dá mais para confiar naquilo que a sociologia chama de elite. Elite não é uma expressão negativa. Toda a sociedade precisa das suas vanguardas, da sua vanguarda científica, da sua vanguarda artística, da sua vanguarda política acima de tudo. E nós estamos quebrando, cortando esses laços. E eu lhes explico por quê. O Brasil está terminando, Carlos Lupe, só para repetir aquilo que você está cansado de me ouvir falar, nós estamos inteirando, Romildo, dessa década, a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos da história brasileira. Isso é um número gelado. E quando a gente fala 10 anos, dá vontade de baixar um pouco a voz, porque 10 anos atrás quem estava no comando do Brasil éramos nós. Essa autorreferida esquerda, de goela, da boca para fora, que passou 13 anos no poder e não reformou nenhuma estrutura do modelo tributário mais safado, perverso e injusto que o mundo capitalista conhece. Este mundo que nega à sociedade brasileira os seus mínimos direitos, a partir do direito ao trabalho, mas passando pela emancipação dos filhos da classe trabalhadora por uma escola pública de qualidade que emancipe o filho do trabalhador, ou na indignidade, no sofrimento, da humilhação, da doença, que apenas acolha com o mínimo de respeito e decência nossas famílias nos hospitais e postos de saúde por aí afora. Isto tudo é um caldo de cultura que explica por que o momento brasileiro chegou no limite.
E não é por falta de vontade do povo. Eu tenho me dado a pensar muito com a minha experiência, o que acontece com o Brasil, para a gente sair de experiência em experiência e chegar ao limite de eleger um cidadão que foi 28 anos deputado federal, ligado à coisa mais corrupta que a política pode produzir, que é a política do Rio de Janeiro, onde o governador está preso, o ex-governador está preso, o presidente da Assembleia está preso, um bocado de deputado está preso, o Tribunal de Contas todo na cadeia, o Eduardo Cunha, que foi o mandão e desmandão, o presidente da Câmara do Rio de Janeiro, da Câmara Federal, vindo do Rio de Janeiro, o Bolsonaro é ligado a toda essa estrutura e se apresenta propondo moralidade. O Bolsonaro simplifica grosseiramente os problemas complexos da economia brasileira e o nosso povo aceita que um presidente afirme antes de ser eleito que não entende nada de economia e que vai chamar o Paulo Guedes, que é uma pessoa que não teve votos e que não conhece o Brasil. Nem posso dizer que é má pessoa. Não posso dizer que é má pessoa, conheço essa gente toda há 30 anos. E aqui está o Buziles. O Brasil, meus companheiros, minhas companheiras, está parado estrategicamente desde os anos 80, quando o velho modelo nacional desenvolvimentista elaborado pelo trabalhismo, pioneiramente sediado no Rio Grande do Sul, e que nos tirou de uma nação rural, inexpressiva, de um povo ignorante, sem alternativa, para nos transformar na 8ª economia do planeta Terra, no 15º produto industrial do mundo. Eu me dou a estudar essas coisas porque aí eu encontro as razões para me indignar, porque o Brasil não tem defeito genético. O jovem brasileiro que está descrente não tem nenhuma razão para ser descrente. Romildo de 1980, que foi ontem, sob o ponto de vista do tempo histórico, a indústria brasileira, parte relevante aqui no Rio Grande do Sul, especialmente no eixo Caxias do Sul, Porto Alegre, que a metade sul nunca conseguiu avançar expressivamente na questão industrial, como esse outro eixo. Pois bem, a indústria brasileira, apenas cansando vocês um pouquinho, a indústria brasileira em 1980 produzia mais do que a China, a Malásia, Singapura, Coreia do Sul, Vietnã, juntos, e ainda sobrava um tico. Ali ontem, o Brasil produzia mais do que a China e a Coreia do Sul juntos. O Brasil já produzia 500 mil carros por ano, quando a Coreia não sabia fazer um velocípede. O que essa gente fez com o país? Hoje a China tem 12 vezes a produção industrial do Brasil. Se o Cruzeiro do Sul, que nos abençoa, está sinalizando que o céu é o mesmo, tenho repetido. Se este chão que a gente gaúcha molhou de sangue para ser brasileira, por vontade própria, é o mesmo chão. Se essa raça mestiça que nós somos, com a nossa contradição, com a nossa exuberância cultural, se o nosso povo é o mesmo, que afinal de contas explica que o Brasil crescia 15% ao ano, e foi o país que mais cresceu do mundo, para em 1980 para cá cair para crescer 2% ao ano na média, enquanto a população cresce ao mesmo tanto na prática, que cresce 1,7%, ou seja, por cabeça a riqueza brasileira parou de crescer desde 80. Isso nos obriga a um olhar que não pode ser simples. Meus companheiros exageram no elogio a mim, no estímulo a mim, no reconhecimento a algum mérito que eu possa ter acumulado, no olho fechado para os meus defeitos, que não são poucos, mas isso não é tarefa para nenhum iluminado. Acreditem, o Brasil precisa parar de acreditar em Salvador da Pátria. Eles não existem. Os heróis só devem ser celebrados depois de morrerem. Agora o que nós precisamos é de ideia para responder ao drama brasileiro. O que nós precisamos é que essa ideia corresponda a exemplo, porque da boca para fora nesse país, todo vagabundo se apresenta falando com seriedade, com dando prioridade a isso, aquilo e aquilo outro. E mais do que tudo, o Brasil precisa militância. E olha, acreditem, o Brasil tem jeito. Se você olha a tragédia da Argentina, os nossos irmãos, eles foram longe demais neste modelo que está destruindo o Brasil. É muito difícil ver no curto prazo como a Argentina possa se consertar. É só tragédia que está ali no destino dos irmãos valorosos da Argentina. Se você olhar para o Chile, para a Colômbia, para o México, que aceitou a loucura
de exportar 80%, 90% do seu produto para um único mercado, que é os americanos, enquanto o migrante é fechado em cima de cerca, eletrificado e muro. É muito difícil ver saída para essas nações. Mas esta pátria aqui tem 50 saídas. Vou dar um número só para encerrar, porque estou me apaixonando pelo auditório. Vocês estão todos me dando aqui uma atenção que me comove e me energiza. Eu sinto assim como cacoete de professor, olho para um lado, olho para o outro, as cabecinhas me acompanham. Isso é muito comovente, nós estamos conectados, nossa alma, nosso coração. Pois bem, o grande drama dos conservadores, da retórica, do discurso, é que o Brasil está com um desequilíbrio nas contas públicas. E que, portanto, justifica-se a perversidade de estabelecer que R$83 de cada R$100 de sacrifício desta malsinada proposta de reforma previdenciária seja pesado 83 de cada 100 nas costas de quem ganha até R$3.000, R$2.500 por mês. Enquanto, só para dar um exemplo, sem desmerecer ninguém, mas há 9 ministros generais hoje, calados, omissos, coniventes com a entrega e a retaliação da nação brasileira ao estrangeiro. Pois bem, os militares custam aos cofres da nação 47 bilhões de reais por ano no seu encargo previdenciário e contribuem com 3. Se nós tirarmos a DRU, que desvia bilhões da Previdência para o saco sem fundo da especulação financeira, o déficit da Previdência são 50 bilhões. Qual foi a providência que se tomou para mitigar essa perversão? Nenhuma. Daqui para frente, a viúva de um servente de pedreiro, que cair de um andaime e morrer, pode ganhar 60% apenas do salário mínimo, cujo valor está congelado pelos próximos 2 anos, pelo ditado dessa gente. Pois bem, eles acham que a crise merece esse sacrifício. Eu também acho que o Brasil precisa pedir sacrifício. Mas eu vou propor outro tipo de sacrifício aqui. São 130 bilhões de reais o déficit esse ano, já com a Previdência incluída. Pois bem, o Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Só o Brasil e a pequenina Estônia no leste da Europa. Se nós cobrarmos aquilo que eu já cobrei como ministro da Fazenda, e o mundo inteiro cobra, uma alíquota modesta e moderada, nós arrecadaremos no primeiro ano 70 bilhões de reais. Bota uma conta aí, Luto, você que é bom na matemática, e vocês todos aqui. O Brasil este ano, que quando chega o salário do pequeno assalariado da classe média de R$2.050, capa 15% na fonte do imposto de renda, e do ricão que ganha R$200 mil, cobra 27,5% apenas, o Brasil, neste momento, está dispensando de corporações poderosas, sem critério, sem coisa nenhuma, 386 bilhões de reais por ano de incentivos e dispensas de cobrança de tributo. Vamos dizer que 80% disso seja justo. Vamos fazer apenas por um sacrifício, que é hora de salvar a nação. Vamos capar 20%, 25% só, deixar 80% disso. Lá se vai mais 80 bilhões de reais por ano. 80 com 70, na matemática moderna, dá 150. Cadê o déficit de 130? Vocês estão compreendendo? Então o problema é grave, mas este país, olha, 2 petelecos. O imposto sobre as grandes heranças, esqueça a classe média, no mundo inteiro oscila de 30% a 70%. No Brasil é 4%. No Brasil é 4%. O Brasil cobra 8 tributos sobre o valor agregado. Nós vamos começar esse debate agora. O PDT tem proposta completa para a questão tributária e vocês vão ver muita máscara cair. Pois bem, dá para o Brasil unificar 8 impostos num único IVA. Todo mundo diz que é a favor, não vai passar, porque o plutocrata, o baronato do Brasil não deixa. Vocês vão ver, isso vai acontecer agora. Mas não me venham dizer que o Brasil precisa de sacrifício. Todas essas providências que nós propomos atingem 1% do povo e não alcança 99% do povo. Portanto, o que nós precisamos fazer é que o nosso povo compreenda os problemas. Pare de acreditar em mula sem cabeça, Papai Noel e Salvador da Pátria, e se una e se ponha de pé para a gente limpar o Brasil da imundície, da roubalheira, da incompetência
da baboseira esquerdóide de um lado, do fascismo direitista entreguista do outro lado, para que a inteligência e o diálogo prevaleçam e o Brasil se reconcilie com a sua sorte. E a sorte do Brasil não é miséria, pobreza e desencanto. A sorte do Brasil é comover o mundo como a maior civilização do terceiro milênio. Muito obrigado a todos.